Olá! Obrigada pelo seu interesse em estar aqui no nosso canal Fonte de Águas Vivas, exclusivo para audiobooks. Quero te pedir, caso ainda não tenha feito, se inscreva, curta e ative o sininho, pois é muito importante essa sua atitude. E não esqueça de compartilhar com as pessoas que Deus estará te revelando. Você vai se maravilhar com este novo conteúdo. Estaremos estudando Kryptonita. Capítulo 9. Adultério contra Deus. As palavras do apóstolo Tiago. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo e a inimizade com Deus são fortes, tanto que raramente as ouvimos em mensagens evangélicas de igrejas, conferências ou discussões pessoais. No entanto, como podemos ignorá-las? Não é como se essa declaração fosse uma ocorrência isolada na Bíblia, pois esse tema aparece frequentemente ao longo da palavra de Deus. Se examinarmos as palavras de Tiago e dermos atenção ao seu aviso, isso esclarecerá qualquer confusão ou medo que ainda exista. Veja novamente sua declaração completa. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4. Em primeiro lugar, Deus não se torna nosso inimigo. Ao contrário, somos nós que nos tornamos inimigos dele. Ambos os cenários são estarrecedores, para dizer o mínimo. Entretanto, há uma diferença. Todos nós temos observado conflitos entre indivíduos que foram originados por apenas uma das partes. Em outras palavras, uma parte declara a briga e a outra, apesar de envolvida, preferiria não estar. Por exemplo, em 1942, os japoneses escolheram bombardear Pearl Harbor e, ao fazer isso, tornaram-se inimigos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não escolheram esse conflito nem o desejaram, mas devido à aprovação deles, o Japão foi vítima da ira de uma nação mais poderosa. É exatamente isso que Tiago está comunicando. Deus não tem desejo algum de estar em oposição ao seu povo, seus filhos, mas ele não irá recuar desse conflito se insistirmos em nos alinhar com o mundo. As palavras gregas para inimigo nessas ocorrências são hecta e hectoros, respectivamente. Elas são idênticas em significado. A única diferença é que a primeira é um substantivo e a segunda um adjetivo. Será que os tradutores usaram uma palavra muito forte? Será que inimigo tem um tom mais leve no idioma original? Não, realmente não. Um dicionário grego usa as seguintes palavras como definição: inimigo, inimizade e hostilidade. Outro diz viver em inimizade com alguém, e ainda outra definição é o estado de inimizade com alguém. Estou mostrando definições de 3 dicionários
bem respeitados para solidificar o fato de que não há razão para escolher outra palavra além de inimigo nesse versículo. É crítico saber a seriedade do que está sendo dito. Há ainda outra indicação da gravidade aqui, o fato de que Tiago escreva essa pergunta e logo a seguir a reforce com uma afirmação, significa que o que ele está dizendo é altamente importante. Essa duplicação na declaração é uma forma estabelecida de comunicação literária praticada dentre hebreus antigos. Apesar de muitos manuscritos do Novo Testamento terem sido retirados do grego, os apóstolos que escreveram esses versículos eram hebreus. Em português, quando queremos enfatizar a importância de uma palavra ou frase, temos vários métodos. Podemos usar negrito, itálico, sublinhado, todas as letras maiúsculas ou adicionar um ponto de exclamação para dar ênfase. São formas de chamar a atenção para uma palavra ou declaração que é muito importante. Porém, os autores hebreus escreviam uma palavra ou frase 2 vezes para dar ênfase e sempre tinham cuidado com suas palavras a fim de não exagerarem. Então, o aviso de Tiago não é apenas sério e forte, mas é enfatizado como necessário. Simplificando, não podemos ignorá-lo. Adúlteros. Então, o que Tiago está dizendo especificamente quando usa a palavra adúlteros? Primeiro, ele não está falando a toda a humanidade aqui, mas somente a crentes. Sabemos disso porque ele declara repetidamente ao longo de seu livro: meus queridos irmãos. Em segundo lugar, é importante um não cristão cometer adúltero contra Deus, porque ele não tem um relacionamento de aliança com Deus. Considere isso da seguinte forma: sou casado com Lisa Bevere, portanto não poderia cometer adultério matrimonial contra Jane Smith, pois não tenho, diz o escritor, um relacionamento de aliança matrimonial com ela. Os únicos que podem cometer adultério contra Deus são aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Todos os outros estão alienados de Deus, longe dele e fora dele de um relacionamento de aliança. A palavra grega para adúlteros é moichos. Essa palavra, na verdade, é feminina no grego, mas a tradução para o português é masculina. Uma interpretação melhor seria adúlteras. A versão Almeida revisada e corrigida tentou aliviar essa discrepância ao traduzir como adúlteros e adúlteras. Parece que os tradutores das versões mais contemporâneas foram desafiados pelo aspecto feminino. Talvez não quisessem que os leitores pensassem que Tiago estava falando apenas às mulheres. Porém, ao ler o contexto inteiro dessa carta, fica bem claro que Tiago estava abordando todos os crentes. Os comentários da Bíblia concordam que o alvo de Tiago não é somente as mulheres. Então, a razão por que o termo não foi traduzido como adúlteras é um mistério, não só para mim, mas para os comentadores bíblicos também.
O que torna isso um mistério maior ainda é que a palavra feminina adúlteras alinha-se melhor à continuidade geral das Escrituras. Deus refere-se ao seu povo através de uma ilustração matrimonial, sendo ele o marido e nós sua esposa. Os profetas do Antigo Testamento faziam isso frequentemente. Isaías escreveu: pois o seu Criador será o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. Isaías, capítulo 54, verso 5. Consequentemente, quando a fidelidade de Israel ao Senhor foi anulada por sua idolatria, a nação foi acusada de cometer adultério. Ezequiel escreveu: eu a condenarei com o castigo para mulheres que cometem adultério. Ezequiel, capítulo 16, verso 38. Deus fala através de Jeremias: como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Jeremias, capítulo 3, verso 20. O ministério inteiro do profeta Oséias retrata a infidelidade de uma esposa ao seu marido. Ele é instruído a casar com uma prostituta. Nesse sermão ilustrado pela vida real, Oséias representa o Senhor e sua esposa Gomer representa o povo de Deus. Isso foi feito para que Israel pudesse ver claramente como a idolatria deles não era nada diferente de uma mulher cometendo adultério contra seu marido. Não com apenas um amante, mas vários, Israel era uma adúltera. João Batista continua essa ilustração do casamento dizendo: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. João 3, versos 29. Mais uma vez, Jesus é o noivo e o povo de Deus é visto como a noiva. Jesus faz o mesmo quando chama o povo de Deus de geração perversa e adúltera. Ver Mateus 12, verso 39 e 16, verso 4. A palavra que ele usa para adúltera é novamente o substantivo feminino, não masculino. O apóstolo Paulo continua essa ilustração dizendo que nós somos a noiva e Jesus é o noivo. Efésios, capítulo 5, verso 31 e 32. Logo, repetidamente nas Escrituras vemos o povo de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, representado como a noiva em nosso relacionamento com Deus. Portanto, o fato de Tiago usar o substantivo feminino para adúltera é consistente com esse padrão bíblico bem estabelecido. Idolatria é adultério. No Antigo Testamento, a declaração de Judá ou Israel cometendo adultério contra Deus estava sempre conectada à idolatria. Falando de forma simples, o povo era infiel a Deus. Quando pensamos em idolatria, pensamos na construção de estátuas, altares ou templos para deuses. Entretanto, quando Jesus declarou que o povo era adúltero, não era porque estavam adorando uma imagem esculpida de outro Deus. Ao contrário, eles pediram que ele provasse que era o Messias através de algum sinal. Se examinarmos a declaração de Tiago sobre o povo de Deus ser adúltero,
não era a respeito de construírem estátuas, altares ou templos. É interessante que Tiago estava se referindo praticamente às mesmas atividades que Paulo teve que confrontar na igreja de Corinto. Discriminação contra irmãos e irmãs. Tiago 2, verso 1 a 13. Difamação ou calúnia contra outros. Tiago, capítulo 3, verso 1 a 12. Inveja, ciúmes e ambição egoísta. Tiago, capítulo 3, de 13 a 18. E desejo e busca de seus próprios prazeres. Tiago 4, de 1 a 3. Todas essas atividades apontam para o adultério. A continuidade das Escrituras é quebrada nesse ponto? O povo de Deus está sendo acusado de cometer adultério por algo diferente da idolatria? A resposta simples é: não mesmo. Está tudo conectado e relacionado. É nesse ponto que a igreja moderna parece ignorar os avisos de Jesus, Paulo, Tiago e outros autores do Novo Testamento. Falando de forma simples, estamos reduzindo a idolatria a simplesmente estátuas, altares e templos de adoração a deuses estrangeiros. A verdade é que a idolatria é relevante para o cristianismo ocidental dos dias de hoje. Na realidade, a nossa idolatria pode estar mais espalhada do que em nações onde templos, estátuas e altares são construídos. A minha intenção é mostrar que a idolatria não é apenas prevalente na nossa cultura hoje, mas é de fato a mesma criptonita que impediu o sucesso de Judá e Israel. A mesma criptonita que Paulo estava abordando com a igreja de Corinto, a mesma criptonita abordada por Tiago e outros autores do Novo Testamento também. Nos tempos atuais, é a mesma criptonita que mantém indivíduos e comunidades cristãs longe do sucesso de manifestar a grandeza de Deus ao nosso mundo perdido e decaído. A motivação do mundo. Antes de continuar abordando a idolatria, iremos examinar um pouco mais a corajosa declaração de Tiago. Ele declara enfaticamente que o povo só quer para gastar em seus prazeres e, em seguida, conecta essa motivação à amizade com o mundo. Uma linha é desenhada continuamente ao longo do Novo Testamento. Falando de forma simples, o mundo é motivado por seus próprios desejos. O apóstolo João fala sobre isso. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, verso 16. Nesse texto, as palavras de João incluem tudo e todos, ou seja, ele está definindo tudo que está no mundo. Há muitos ídolos, mas todos se encaixam numa das categorias encontradas nesse versículo. Cometer adultério com o mundo é ser guiado pelo intenso desejo por aquilo que dará prazer aos nossos 5 sentidos físicos ou que alimentará a nossa autoestima independente de Deus. Em outras palavras, o nosso orgulho.
A paráfrase da Bíblia, a mensagem, diz que isso é querer tudo do seu jeito, querer tudo para si, querer parecer importante. Essa é a força motivadora do mundo. Resume-se a seguinte postura: eu sei o que é melhor para mim e eu quero isso. O que é irônico é que Deus quer, deseja e tem paixão pelo que é melhor para você. Essa é a verdade que todos nós devemos estabelecer firmemente em nossos corações. Isto é crucial porque o mundo é como um amante extremamente sedutor que nos incita a afastar-nos de Deus. O mundo atrai ao fazer você pensar que o que ele tem a oferecer é muito melhor do que o que Deus tem para você. É por isso que Tiago declara enfaticamente: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. Tiago começa nos dizendo para não sermos enganados, corrompidos nem levados pela sedução do mundo. A mensagem é simplesmente a seguinte: não existe nada de bom para você fora de Deus. Estabelecer essa verdade no seu coração irá impedi-lo de ser levado. Não importa quão bom e benéfico algo pareça, quão feliz aquilo lhe faz, quão engraçado, divertido, aceitável pela sociedade e quão popular, sensato e rico isso torne você. Se for contrário à palavra escrita de Deus, não será bom para você. No final, irá levá-lo a um lugar onde você não irá querer se encontrar. E esse é o caminho para a morte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios, capítulo 14, versos 12. Os caminhos são diferentes para cada indivíduo, e há muitas rotas que levam ao adultério com o mundo, mas todos têm uma coisa em comum: eles parecem certos, bons, benéficos, lucrativos, aceitáveis, sábios. Porém, se são contrários ao conselho geral das Escrituras, todos acabam alinhando-se com a morte. Eu verdadeiramente acredito que essa é a razão de Deus ao nos avisar. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos do mundo, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa do mundo é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Provérbios, capítulo 7, versos 24 a 27. Salomão escreve isso para alertar contra a imoralidade sexual, mas há uma mensagem profética mais profunda. Cuidado com os métodos sedutores do mundo. Suas forças são intensas e convidativas. Por que tantas nações, juntamente com Israel e Judá, caíam tão facilmente nesse leito de morte? Será que podemos ser tão inocentes a ponto de pensar que essas forças não existem mais? Iniciando no próximo capítulo, descobriremos quão reais
e prevalentes elas são. Entre em ação. Ninguém entra num casamento planejando cometer adultério. Apesar de os votos serem intimidadores, a noiva e o noivo fazem seu melhor para entregar tudo de si às suas promessas de aliança. Então, por que tantos casamentos dão errado? Alguns, inclusive, devido ao adultério? As respostas são complexas, mas no fundo de tudo isso há uma falha em permanecer vigilante contra essas forças que destroem a conexão. O seu relacionamento com Deus é a sua vida, literalmente. Não há vida fora de Deus. Porém, o mundo busca nos seduzir a cometer adultério contra Ele. A melhor forma de permanecer vigilante é buscando a Deus completamente. O que você pode fazer a fim de garantir que está dando o seu tudo a Deus? Como está o seu horário? Você protege o seu tempo com Deus? Separa tempo para ler a palavra, orar e jejuar? Você procura a oportunidade de servir a Deus na sua igreja, no seu trabalho ou na sua comunidade? Você trabalha no seu emprego de forma que é uma adoração a Deus? Determine a maneira como deseja tornar o seu relacionamento com Deus à prova de adultério. Defina o seu plano, escreva-o e depois comece a executá-lo. Até o próximo capítulo.